Abra sua Bíblia em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Versículo de número 15, irmão. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 12, verso 15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais e sendo menos amado por vós. Amém? Amém, irmão? Na minha tradução, ela tem se mais vos amo, serei menos amado? Tem uma interrogação no final ali do texto. Ela completa mais o texto. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua graça e porque nos trouxe aqui. Em nome de Jesus. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia estende-se de geração a geração. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco. Em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar? Eu não trago uma palavra aqui de avivamento, irmão, e nem de estímulo à vossa fé. Eu quero entender com vocês. Olhe para mim, irmão. Todos olhem aqui para mim. O Brasil, ele é reflexo do mundo. O que acontece fora do Brasil, de alguma forma vai chegar, o que acontece fora do Brasil, de alguma maneira vai chegar entre nós. Quando não havia internet, levava 20, 10, 15 anos para chegar, falar de trás, de frente para trás, né? 15, 20, 30 anos para chegar uma mudança social que já tinha acontecido na Inglaterra, nos Estados Unidos, chegar até o Brasil. Hoje, com o advento da internet, isso geralmente gira em torno de um ano. Mesmo com a internet, uma mudança social, ela gira em torno de um ano. As igrejas fora do Brasil, em muitos lugares, elas já fecharam. E outras estão capengando para fechar. Para que muitos saibam, olha para mim aqui, irmão. Na Espanha, Paulo pregou na Espanha. Paulo pregou na Itália. Paulo pregou em Roma. Paulo evangelizou uma parte da Europa, irmãos. Hoje tem missionários saindo do Brasil e indo para a Espanha. Porque lá acabou o evangelho. E essa tendência, ela tem aproximado muito do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, você vê a Rua Azusa, o Pentecoste começou na Rua Azusa, nos Estados Unidos. E lastrou no Brasil. Hoje as igrejas dos Estados Unidos, a maioria delas não são pentecostais. São neopentecostal. Sabe esse movimento, igreja escura, e esse neopentecostal. Mas lá no fora do Brasil, Estados Unidos, na Europa e alguns outros lugares, as igrejas não funcionam mais durante a semana. Funciona só no domingo. Funciona só no domingo.
por alguns fatores. E tem alguns lugares que um templo é para 3 igrejas diferentes. Cada uma aluga o templo num horário determinado para fazer o seu culto. Não tem templo próprio. Aluga das 8 às 10 da manhã, o outro das 2 às 4, o outro das 6 às 8. É alugado, o local é alugado. Igrejas gigantescas, igrejas igual estádios. Nos Estados Unidos tem igrejas que parecem um estádio de futebol, igrejas para 30 mil pessoas, 20 mil pessoas. Que hoje, muitas delas estão fechadas, outras se mantêm abertas, mas com um trabalho que só funciona cultualmente no domingo, ou de manhã, ou à noite. E isso tem chegado no Brasil há muitos anos, ela vem tomando espaço no Brasil. E agora, propriamente, tem tomado maior espaço entre nós. Quem é crente há alguns anos lembra muito bem que as nossas igrejas funcionavam de segunda a segunda. O Zé Nil está ali, a irmã Yolanda está aí, lembra que era dessa forma. Tem mais algumas pessoas aqui, acho que o Jason lembra disso. Igreja era culto de segunda a segunda. E todos os cultos a igreja estava cheia. O tempo passou, as igrejas começaram a crescer até muito. E ela passou a funcionar tendo culto terça, quinta, sábado e domingo. Quem lembra de culto no sábado ainda? Tinha culto sábado e geralmente era culto de varões no sábado, né? Aí as igrejas foi mudando, chegando ao ponto de ter culto terça, quinta e domingo. São 3 cultos na semana. E nós estamos sendo observados, e alguns pastores, nós já andei conversando com alguns pastores, para que os cultos funcionem só terça e domingo. Tirar o culto de quinta. Quais são o que realmente está acontecendo, irmão? O que realmente está acontecendo, irmão, é um problema espiritual, de fraqueza espiritual, tão grande. A Bíblia diz assim, ó, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A Bíblia não fala acabaria, irmão. A Bíblia fala esfriaria. Esfriar é uma coisa e acabar é outra. E isso já está acontecendo. A parte que as virgens todas adormecem, já está no prelúdio. Quem já leu a parábola, a parte que as virgens todas tosquenejaram e adormeceram. Quem já leu isso na Bíblia? A parábola das 10 virgens. O povo é fraco. A vida espiritual do povo é fraca. Aí eu estou pregando aqui, tem menino pegando no cabelo do outro está conversando, outro está batendo. O povo não presta atenção no que está acontecendo. É como se fosse algo que roubasse a atenção das pessoas. A fraqueza é tão grande, irmão, só a título de fé, e eu espero que você seja honesto, a título de ratificar o que eu estou falando, eu espero que você seja honesto, por favor. Quantos aqui oram 1 hora todo dia? Cinco pessoas. 5 pessoas. Suponhamos que tivesse toda a igreja aqui 240 pessoas, suponhamos que tivesse 15, pelo total que tem aqui, 15 pessoas em 240. A base que faz a vida do crente ser sustentada é a oração. Hoje eu vejo obreiros que sobem no púlpito, se você perguntar para ele quantas vezes ele orou durante a semana, ele vai falar 1, 2 vezes. Se você perguntar para o obreiro que vai pregar
Se ele jejuou durante a semana, ele vai dizer umas 2 vezes no mês. Pode perguntar para a pessoa, irmão. O desleixo, a fraqueza é tão tamanha que as pessoas não têm alento de ir em culto. Quando você fala assim, irmãos, vamos fazer um culto aqui na igreja, na sexta-feira, todo mundo fecha a cara, irmão. Muda o culto para você ver. Experimenta, irmão. Tira um dia da semana aqui e fala, o culto não é quinta-feira, nessa semana é na sexta. Você vai chegar aqui, se tiver 10 pessoas, é muito. Eu conversando com os demais obreiros e pastores de outras igrejas, falando, pastor, é tão desalentado, causa um desalento na gente tão grande. Teve um pastor que conversou comigo ontem, e falou assim, você sabe qual é o meu desejo, pastor Celino? O meu desejo é comprar uma chácara no meio do mato, mudar para lá, esquecer que existe igreja. Pastores que já estão há 20, 25, 30 anos dirigindo igreja. É desanimador, irmão. É triste você perceber a própria igreja matando a própria igreja. A igreja matando a própria igreja. Sabe por quê? Você acha que é fácil para o pregador chegar aqui para pregar, irmão, e perceber que você está com cara de ontem? Que a sua vontade era nem ter vindo aqui? Que você não tem desejo nem de estar aqui, você veio porque não sabe nem por que veio. Qual é a situação? Não, vamos tirar os cultos da semana, vamos deixar. Inclusive a igreja videira em Goiânia só funciona no domingo. Um templo pomposo, construído, uma fortuna, gasto de mais de 3 milhões de reais, funciona no domingo à noite. O resto da semana é feito células nas casas, que muitas funcionam e muitas não funcionam. O que é o culto, irmão? O que é um culto? Para você, o que é um culto, irmão? Vou mudar a pergunta para você, se você entende. O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui, irmão? Você pregar na igreja e ver a pessoa abrindo a boca de sono, é outros que estão dormindo, é outros que estão desalentados. O que você veio fazer no culto? O que você veio fazer aqui? Tem culto hoje à noite. O que você faz, irmão? Você sabe que hora ou não? Tem culto hoje à noite. O que você faz? Qual é a reação interna de você quando você sabe que tem culto à noite? 90% dos que estão aqui, quando chegou em casa, 6 horas desconfiou, tem culto. Eu tenho que ir no culto. Pessoas que ganhou oportunidade, que cantou na frente, que só ficou sabendo do culto, só ficou sabendo que ia cantar nessa semana. Lembrou. Eu tenho um compromisso de cantar, rapaz, e é amanhã no culto de quinta. Aí foi pensar no hino que vai cantar. Estou falando besteira, irmão? Estou falando besteira, irmão? Isso está acontecendo em toda a terra. Em alguns lugares já aconteceu, já estão vivendo na nossa frente, e no Brasil já está acontecendo, está começando a acontecer. Por que isso está acontecendo? A falta de fervor. A falta de fervor. A falta de prazer, gosto pelo culto, alegria, prazer
não, hoje tem culto à noite, eu tenho que jejumar agora de manhã e eu tenho que orar à tarde para apresentar a Deus o culto. O que você pensou? Tem culto à noite? Você pensou em quê? Nada? Tem pessoas que vêm dirigir o culto e não sabem nem o que está fazendo, irmão. Parece que foi pego no laço. Não tirou nem uma hora de oração em prol do culto. Nem uma única hora em prol do culto. Chegamos um momento no Brasil que as pessoas estão mais interessadas em ter do que ser. Eu preciso ter cargo, eu preciso ter posição, eu preciso ter carro, casa, eu preciso ter riqueza, eu preciso ter nome, eu preciso ter pelo menos uma presença. Ser. Eu me lembro da minha fé que quando eu comecei as pessoas tinham desejo de ser, sabe o que, irmão? Você quer ver uma coisa que falavam na igreja? O Jackson lembra disso, ele era menino, mas ele lembra disso aqui. Se pregava muito em ser homem de Deus. Vejo que aquela pessoa que está passando ali é um santo homem de Deus. E isso nascia dentro da gente um desejo tão grande que as pessoas olhassem para a gente e vissem Deus. De chegar nos lugares e colocar a mão e ver Deus curar. De visitar nas casas e fazer oração e ver Deus operar milagre naquela. A gente tinha esse desejo de forma que crescia dentro da gente. Então, ir para o culto era sempre naquela expectativa o seguinte: eu tenho que ir lá porque Deus vai falar alguma coisa, Deus vai falar nesse dia, Deus vai fazer. As pessoas iam no culto de oração como se fosse o melhor culto da semana, irmão. Cansei de chegar na igreja às 7 horas e ter pessoas com o joelho dobrado, orando ao Senhor e orando fervorosamente. Criança não sabe o que é culto, acha que aparecer aqui é a melhor coisa que tem, é aparecer aqui. Mas não entendem a responsabilidade de fazer aqui. E também nem quer ter essa responsabilidade. O grupo nosso de adolescentes que eu criei aqui, irmão, para fazer esses meninos ficar no ensaio, sabe qual é a conversa deles? Nós vamos cantar? Não, então não vou ficar no ensaio não vou cantar. Não seria melhor a minha cabeça funcionar assim? Eu tenho que ensaiar, porque o dia que eu for cantar, eu tenho que orar, porque o dia, se for daqui 10 anos, o dia que eu for cantar, Deus vai operar. Não seria isso, irmão? Seria ou não isso, irmão? Seria. Se nós não gostarmos do que fazemos aqui, então para que ter? Se eu não tenho prazer de estar aqui, então para que ter culto, irmão? Não tem sentido ter culto. Eu concordo com os pastores que estão tirando o culto da semana. Não tem sentido, irmão. Não tem sentido. Culto de senhoras, culto de jovens, culto de varões. Você pergunta, irmão, você orou pelo culto? Não. Quantas vezes essa semana você jejuou pelo culto? Nenhuma. Qual o sentido disso aqui? Você sabia que se nós tirar o culto de domingo, 90% da igreja cai da fé? Desvia? Porque só frequenta no domingo à noite. Aí se você tirar o culto domingo, eles não vêm mais na igreja, acabou, não existe mais igreja para eles. O que eu quero que você pense, irmão? Ou nós trazemos sentido para o culto, ou desmanchamos ele. Agora, reunir sem sentido, ou o líder que vai dirigir o culto começa a preocupar,
Ou a líder de senhoras, a líder de jovens, o líder de varões, o líder de senhores, os obreiros, começa a olhar para o culto falando, hoje tem culto, eu tenho que orar em favor do culto, jejumar em favor do culto, pensar no culto, ligar para alguém e dizer, hoje tem culto, irmão. Eu quero convidar você para ir para o culto, eu quero falar com alguém, ou eu penso dessa forma, ou tiro o culto. – 95% de vocês que estão aqui não se preocupou com o culto de hoje. Nem pensou nele. E eu estou pondo muito, estou pondo 95%, eu estou colocando muito ainda. Se tiver 100 pessoas, quer dizer que 5 pessoas parou para pensar no culto. Vamos dizer que as pessoas que tiveram oportunidade. Irmão, o Jack está aí, ó, o grupo de louvor. Grupo de louvor que vai cantar. Você fala que vai cantar um hino, pede para ensaiar, eles não, esse hino nós cantamos, ele até tem quase um ano nós estamos cantando esse hino, não precisa nem ensaiar não, isso aqui nós chegamos lá e arrebenta. Arrebenta comigo, né? Arrebenta com Deus, porque arrebentar mesmo não arrebenta nada. Por que não, irmão? Deus quer vida, louvor verdadeiro. Deus procura aqueles que o adorem e o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer que a pessoa venha aqui como se aqui fosse algo normal. Não, Deus quer que a pessoa chegue aqui como se fosse algo extraordinário. Você acha que aquele salmo que a Bíblia tem, que a Bíblia fala 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É fácil eu ler aquele texto? Está escrito lá? Mas por que o salmista alegrou? Olha para mim, irmãos. Existiam os hinos que as pessoas iam em direção ao templo cantando. Saía de casa cantando. Andava 10, 15, 20, 30, 60 quilômetros, 70, cantando para chegar no templo. Aí a Bíblia diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Prazer. Verdade, o Espírito do Senhor, Deus recebe um louvor em espírito e em verdade, algo íntimo, interno, não é qualquer coisa. Eu ouvi falar de um pastor, que ele começava o culto, se ele olhasse na cara dos crentes, esses crentes tudo desanimados, essa cara de ontem, ele fala, não irmão, vamos embora para casa. Se nem eu estou recebendo isso aqui, imagine Deus. Para o culto aí, para tudo aí, fecha a igreja e vai para casa. Se não é para Deus, para que eu vou ficar parado aqui? Irmão, se for para vir aqui para fazer enfeite, eu fico em casa. Se for para vir aqui só para fazer número, eu fico em casa. Então, o culto, terça, quinta e domingo, eu tenho que ter prazer em estar. Aí entra esse versículo. De muita boa vontade, eu deixarei, eu de boa vontade, de agrado, eu me agrado em gastar, eu me engastarei, deixarei ser gasto pelas vossas almas. Você já parou para pensar se a sua vida envolve alguém? Você no mínimo já ligou para alguém para dizer, irmão, eu não estou te vendo no culto. Você já alguma vez na vida, você já parou para falar, irmão, eu queria convidar você para ir no culto de quinta-feira ou de terça-feira? Algum dia você parou para subir no púlpito e olhar e falar, não, nós precisamos melhorar o culto? Você que dirige o culto, será se você já parou para organizar e falar, irmão, convida para o culto?
Irmã Elaine, ou irmã Lourdes, convida as senhoras aí no grupo culto. Ou irmão Tiago, convida os jovens aí para vir para o culto. O culto hoje é meu, nós vamos adorar a Deus. Vamos fazer um culto grande de louvor ao Senhor. Não, eu dou as oportunidades e vai acontecer. Vai o quê? Vai acontecer. Rapaz, eu vim aqui para prestar um culto a Deus, para adorá-lo, para servir a Ele. E foi com minha própria vontade. E tenho que fazer o melhor. Teve um irmão lá em casa, eu falei, irmão, a igreja só melhora quando todo mundo quer excelência. Vou fazer com excelência. Vou lá servir com excelência. Vou sentar naquelas cadeiras lá e vou adorar a Deus com excelência. Vou abrir a minha voz e vou adorar com espírito e em verdade. Eu vou lá para ouvir Deus falar. Eu deixar fazer, irmão, eu parar para fazer algo para Deus. Passar o dia imaginando como eu vou fazer isso. 90% da igreja sai dos cultos aqui, não está nem aí para quem veio ou deixou de vir. E quando vem, não preocupa quem é que vem ou para onde vai. E isso eu estou falando de obreiros. Homens que foram consagrados para servir no templo e adorar no templo e ajudar a fazer as coisas do templo. Ajudar, trabalhar. Ainda mando-vos cada vez mais e sendo, eu não procuro a minha glória. Já que tem no meu texto aqui, ele tem um ponto de interrogação. Se vos amo, serei menos amado? Se eu dedico a minha vida por vocês, vocês não param para se dedicar? É isso que Paulo está falando. Mas vamos só fazer a leitura que eu estou terminando, irmão. Coríntios capítulo 3, primeira carta de Coríntios capítulo 3. Nós vamos seguindo, viu? Só lê comigo aqui, por favor, crente. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. 13. A obra de cada um manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Um dia vai ser revelado o que nós fazíamos no templo. O que nós fazíamos, se realmente estávamos trabalhando para Deus ou era só aparência. Um dia vamos dobrar os... Irmãos, é a maior vergonha do mundo. Quando dobrar o joelho diante do Senhor e passado pelo fogo e Deus olhar para nós e dizer, tudo que você fez para você. Tudo que você fez para você, com as suas mãos, você não fez para o Senhor. Porque se queimar, versículo 14. Se a obra de alguém edificou nesta parte, permanecer, tem muitos de nós que vai ficar envergonhado, porque a obra não vai permanecer. Então você tem que saber a forma que edifica. O seu trabalho. Põe o 15, meu filho. Põe o 15, para de começar. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia pelo fogo. 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está fazendo uma pergunta. Vocês não sabem que vocês é templo do Espírito? E que se vai trabalhar, trabalhe para Ele. Deixe o seu corpo ser usado por Ele. Ei, vir para o culto não é vir por vir, é vir para servir mesmo, para cantar mesmo, para adorar mesmo, para abrir a boca mesmo. Não, pastor, eu fui obrigado. Não, obrigado ninguém veio. Veio porque quis. Então, se eu vou fazer a obra, eu devo pensar na obra. Domingo tem escola bíblica. Como será?
Domingo tem culto. Como será o culto de domingo? Você já parou para trabalhar para o culto de domingo? Já pensou como você vai fazer para melhorar o culto de domingo? Alguém chegou em mim e falou: pastor, está em poucas pessoas durante a semana. Eu olhei para o irmão e pensei, quase que eu perguntei para ele: você está fazendo o que para o povo ir para a igreja? Porque vê, todo mundo vê. Mas qual é a atitude? Vamos colocar de pé? No Ministério Fama já tem muitas igrejas que tirou o culto de quinta. Colocou o ID na quinta-feira. Por que fizeram isso, irmão? Porque perceberam que no ID, se tiver 20 ID, 10 pessoas cada um, dá 200 pessoas, não dá? Se for na igreja, dá só 80. Aí, por causa do envolvimento da igreja, é melhor o ID. Perceberam que no ID as pessoas conseguiam ganhar alma. Mas ninguém traz uma alma para o culto de quinta. É raro uma pessoa vir aqui assistir o culto quando não é crente no culto de quinta-feira. Porque nós não estamos preocupados com o culto de quinta. Amém, irmão? Se uma igreja fecha, ou se uma igreja tira culto, culpados somos nós que estamos nela e não nos preocupamos com ela. Vou fazer uma última pergunta para você. O que você está fazendo para a igreja crescer? Ou para a igreja permanecer? Ou você só vem para a igreja e vai embora? Você já parou para pensar o que você está fazendo para que a igreja seja edificada? Para que a obra seja edificada? Para que o reino seja edificado? Oramos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse trabalho. Obrigado pela sua presença, pela sua misericórdia. Pai, que o Senhor possa falar conosco através do seu Espírito, em nome de Jesus, que a sua mão seja colocada sobre nós e nos dê graça e força, e nos dê sustento, e nos faça, ó Pai, prevalecer em nome de Jesus.